Os irmãos podem sentar. Sabe que a gente tem sentido falta, meus amados, não é? Faz um tempinho, não é? A gente realmente... Isso enriquece também o culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Pessoas para louvarem, meus amados, não é? A gente está sentindo essa falta aí, né? Você que tem esse dom de cantar, meu querido, procure o pastor, procure a mim, né? A gente vai colocar o seu nome aí na programação para você estar louvando ao Senhor, estar adorando ao Senhor nosso Deus. Nós sentimos essa falta, meu amado, né? Estamos aqui uma vez ou outra, alguns amados irmãos aí louvando. E também, meu querido, você quer dar um testemunho daquilo que Deus fez, não é? Também nos procure aí, fale com a gente, né? A gente põe na programação, você pode falar e dizer, né, à igreja aquilo que Deus tem feito, Deus tem operado aí também na sua vida, né? Que isso também abençoa a vida da igreja, não é? Aquilo que Deus tem realizado, meu irmão, serve de bênção, não é? Para a vida do outro irmão e também um estímulo, não é? Para que a gente possa aí continuar prosseguindo aí, servindo ao nosso Deus. Então pense nisso, meu querido. Você que louva aí, tem um dom de louvar, quer agradecer a Deus, nos procure nos próximos cultos, para que assim a gente possa colocar o seu nome aí, ver o irmão louvando e agradecendo ao Senhor, tá bom? Como eu disse pela manhã, quero trazer um tema nesta noite, os planos de Deus para a sua igreja. Então esse é o tema que eu quero trazer, e eu vou pedir aos amados aí, abra a sua Bíblia, livro do profeta Jeremias. Jeremias 29. Todos encontraram? Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, do 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. E estas são as palavras, tá certo. E essas são as palavras da carta de que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros, pela mão de Elazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquia, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei seu fruto. Tomai mulheres e gerais filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz.
porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Amém? Deus seja louvado por sua palavra. Nós vamos orar, meu irmão. Vamos falar com Deus. Pai, pedimos ao Senhor sabedoria, entendimento da tua palavra. E clamamos a ti, ó Deus, que este ano os planos do Senhor se cumpra no seio da tua igreja, no meio do teu povo, que o Senhor realize tudo para a glória do teu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai, nos esforçarmos para cumprir toda a tua vontade, todo o teu querer, ó Deus, e traz, ó Pai, traz aqueles que estão afastados, longe, distante do Senhor, que eles se lembrem de tudo que o Senhor tem feito, tem realizado, que ele se lembre de tudo aquilo que o Senhor operou em sua vida e que realmente retorne à tua casa para te servir, para te adorar. Obrigado por esta noite, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para ouvir a tua palavra e nos abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos observar esse tema aí, meu irmão, e aprender aqui algumas coisas, não é? Com a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, o Senhor, desde quando colocou o homem na face da terra, o Senhor já tinha planos para a vida dele. E o Senhor, mesmo assim, com a queda de Adão, com o seu pecado, Deus tirando ele lá do jardim, um jardim que ele ia cuidar, não é que ele ia lavrar a terra, aliás, ele não ia lavrar, ele só ia estar ali desfrutando das bênçãos do Senhor, mas devido ao pecado, aquele homem sai daquele jardim, vai lavar a terra, vai ter que trabalhar e comer do seu suor. Mas mesmo assim, com a saída de Adão do jardim, Deus sempre preparou um plano para o seu povo, para os seus filhos, para o seu servo. E eu quero dizer, meu irmão, que desde o Gênesis até o Apocalipse, o Senhor sempre vem preparando planos para a vida do seu povo, para a vida da sua igreja. Irmão Rubiano, Deus tem planos para a vida da igreja ainda hoje,
Tem, meu querido. Se a gente observar toda a palavra de Deus, nós vamos encontrar Deus preparando planos para que realmente, principalmente a nação de Israel, levasse ao conhecimento a todas as nações o seu nome. E a palavra de Deus, meu irmão, nos impulsiona. O Senhor prepara planos para a vida da igreja, para que aqueles planos que o Senhor traçou para a vida da igreja, meu querido, ele venha se cumprir. E nós vamos aqui aprender algumas coisas com a palavra do Senhor nesta noite. Deus tem plano para nós neste ano de 2023. Tem planos, meu irmão, para abençoar a vida da igreja, no coletivo, mas também no individual. O Senhor tem plano. Você pode fazer um plano também e pedir ao Senhor que Ele alinhe o desejo dEle com o seu, meu querido. E assim peça que Deus faça que esse plano se cumpra. Eu marquei aqui algumas coisas, mas antes da gente entrar propriamente na mensagem aqui, ou num tema central aqui, eu estava preparando essa mensagem, meu querido, tem mais de 2 semanas atrás, e o Senhor falou grandemente ao meu coração. Enquanto eu preparava esta mensagem, eu fiquei pensando em quais planos eu quero para a minha vida este ano de 2023. Eu pensei aqui pelo menos 2 planos que eu desejo para mim. Aí eu posso transferir também aqui para a vida da igreja. Planos que muitas vezes você faz, você quer realizar este ano. Mas eu marquei 2 pensando na minha vida. E sabe, meu irmão, muitas vezes nós queremos que Deus realize os nossos planos, os nossos desejos. Nós queremos que Deus realmente cumpra aquilo que a gente tanto anseia, mas não é disso que eu vou tratar nesta noite. Eu só coloquei aqui para mostrar para os irmãos, né, que muitas vezes a gente quer que o plano nosso se cumpra, mas o nosso desejo, meu irmão, é realmente cumprir os planos do Senhor. Eu marquei aqui pelo menos 2 planos que eu quero que o Senhor, que eu queria que o Senhor realizasse em mim. Primeiro plano, meu amado, que eu queria que Deus realizasse na minha vida, é que eu fosse isento dos problemas. É isso que eu queria. É isso que eu desejava, meu querido. Não ter problema algum, não passar por dificuldade alguma, não passar por vale algum, porque é muito ruim passar pelo vale. É muito difícil você estar no problema, você viver no problema. É difícil, meu irmão, é muito ruim. E quando eu estava preparando nisso, meu amado, eu já estava pensando na vida do meu filho Daniel. Nós vimos tendo essa batalha aí há algum tempo. Eu queria que ele não ficasse mais doente. Era isso que eu queria. É isso que eu desejo. É isso que eu anseio para a vida dele. Eu tenho certeza que muitas vezes é assim com a sua vida também. Você tem um parente ou uma pessoa familiar na sua família enfermo, doente. Não é isso que você deseja. Não é isso que você anseia. É isso, meu amado. É isso muitas vezes que nós queremos, passar por esta vida isento dos problemas, isento das dificuldades. Mas eu quero dizer, meu irmão, que isso não é possível. Não é possível. Não é possível a nós, seres humanos, passar por esta vida isento dos problemas. Irmão Rubiano, você está dizendo que isso não é possível? Não é possível, meu irmão. A palavra de Deus diz em João 16:33, tende bom ânimo, no mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo. Ou seja, sabe o que o Senhor está dizendo? Você não vai estar isento das dificuldades, você não vai estar isento dos problemas. Mas uma coisa nos conforta, meu irmão, uma coisa traz a alegria do nosso coração, que até mesmo nós passando pelos vales, pelos problemas, o Senhor diz,
eis que eu estou convosco todos os dias. É isso que nos anima, é isso que nos impulsiona, é isso que realmente nos dá alegria de servir ao Senhor, meu amado. Apesar da luta, apesar da dificuldade, o Senhor continua conosco. Eu sei que você queria também estar isento do problema. É o que eu mais anseio, meu amado. Eu já fiz essa oração. Senhor, se for para tirar minha saúde e dar para o meu filho, que o Senhor faça. Isso é um desespero de um pai. É um desespero de um pai, porque é difícil você ver o filho constantemente doente. Misericórdia. Misericórdia, mas eu sei, meu amado, que Deus está cuidando dele. Mas eu estou falando daquilo que eu sinto, como um pai. Eu sou ser humano, sabe? Se fosse preciso dar minha vida pela vida dele, eu daria. Não hesitaria em momento algum. Mas eu sei que eu não vou estar isento disso. Nós não temos como passar pela vida sem estar isento dos problemas. Veja, meu irmão, também. Além da Bíblia ensinar em João 16, 33, Paulo também foi um servo que nos deixa um exemplo maravilhoso. Passou por lutas, por dificuldades, mas sempre esteve ali buscando ao Senhor. Abra aí comigo, por favor. Atos dos Apóstolos. Capítulo 14, versículo 19 e o 20. E depois Atos 16, versículo 19 ao 24. Atos 14, 19, diz assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte e saiu com Barnabé para Derbe. Paulo, um servo do Senhor, um homem que realmente ali tinha uma comunhão íntima com Deus. E sabe, meu irmão, todos os servos na palavra de Deus tiveram problemas, tiveram dificuldades. Eles não foram isento disso, mas mesmo assim eles continuaram fazendo a obra do Senhor. Capítulo 16, versículo 19, olha aí novamente. Outra luta, outra dificuldade do servo do Senhor. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram para a praça da presença do magistrado. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, vistos que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra ele, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança, o qual tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Não tem como, meu irmão. É impossível nós passarmos por essa vida isento dos problemas. Mas se você continuar lendo esse texto aqui, se você continuar observando a palavra de Deus, mesmo esses homens tendo sido apanhados em praça pública, eles, diz lá que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam hinos ao Senhor.
E sabe o que aconteceu ali, meu irmão? O mover de Deus agiu na vida daqueles amados homens. E realmente as coisas abriram-se ali. E ali a gente vê o agir e o trabalhar do Senhor. Irmão, não tem como você passar nessa vida isentos do problema. Mas você tem a certeza de que até mesmo em meio ao problema, Deus é com você, meu amado. É isso que vai te confortar. É isso que conforta o meu coração. Essa é a primeira coisa que eu queria mostrar aqui para os irmãos. É isso que eu queria para mim este ano, passar isentos de problema, mas não tem como. Se não tem como, nós vamos continuar servindo ao Senhor, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Segunda razão, meu irmão, pela qual que eu queria que o Senhor, os planos que Deus realizasse em minha vida. Além de estar isento dos problemas, sabe o que eu queria também? Que todas as minhas orações fossem respondidas. É isso que eu queria, meu querido. Que quando eu orasse, o Senhor respondesse. Que quando eu orasse, as coisas acontecessem. Irmão Rubiano, isso acontece? Também não, meu querido. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Aí você pode orar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, meu irmão. Se não estiver alinhado com a vontade de Deus, se não for do querer do Senhor, não vai acontecer. Então não vale a pena, irmão Rubiano, servir a esse Deus. Quem está dizendo que não vale a pena, meu amado? Quantas orações que eu não já fiz, Deus não respondeu. Por que eu orei uma vez, ou 10 vezes, ou 1000 vezes, o Senhor não respondeu, eu vou deixar de servir ao Senhor? Não, em momento algum, meu querido. Por que não, irmão Rubiano? Porque eu tenho a certeza, meu amado, que quando eu orar, e realmente aquela oração estiver de acordo com a vontade e o querer do Senhor, ela vai acontecer, ela vai se realizar, como eu dei um testemunho aqui quarta-feira, meu amado. A minha esposa, eu e os meus filhos, só para relembrar aqui aos irmãos que não estiveram, a gente já vinha orando por algo faz tempo, desde o ano passado. Isso faz meses, meu irmão. Você sabe o que é orar meses pedindo ao Senhor por algo? São meses, ainda graças a Deus que não foram anos, mas foram meses clamando ao Senhor, e não é, meu irmão, que aconteceu, e não é que Deus nos abençoou, e não é que Deus realizou, meu querido. Então, porque eu orei uma vez e Deus não operou, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Sabe, meu querido, quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei do servo do Senhor, Paulo, em sua carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele vai diante do Senhor, ele clama ao Senhor, e olha o que diz aí a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, em diante, diz assim a palavra do Senhor: acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, tais por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu estou forte. 3 vezes esse homem ora. 3 vezes esse homem pede a Deus. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. Isso já é o suficiente para você. Você não queria, meu irmão, que a sua oração neste ano fosse respondida de imediato? Eu queria. Mas é possível? Nem sempre. Nem sempre. Porque a gente conhece muito bem. Porque a gente sabe muito bem
que a resposta do Senhor vem de 3 maneiras. Vem no sim, vem no espere, e também o não. E também o não. Então é isso que eu queria trazer para os irmãos. Mostrando um pouco do que eu queria este ano. Mas não prevalece aqui a minha vontade. Não prevalece aqui a vontade dos amados irmãos. E o que prevalece então, irmão Rubiano? É a vontade do Senhor, meu irmão. É isso que nós temos que pensar neste ano 2023. Quais os planos que o Senhor tem para a vida da igreja. O que o Senhor tem preparado para a vida da igreja. E nós vamos aí observar então, meus amados, o que o Senhor tem preparado para a vida da igreja. Quais são os planos do Senhor para a sua igreja? Portanto, em primeiro lugar, meu irmão, sabe qual é? É que o Senhor nos visita. Esse é o plano do Senhor para a sua igreja. É que o Senhor nos visita com a sua boa palavra. Esse é o plano do Senhor para a sua igreja. É visitar ela com a sua palavra. É trazer a sua palavra à tona, à luz, dizendo o que Ele quer, o que Ele anseia, o que Ele deseja. E foi exatamente isso que aconteceu aqui, meu irmão, no livro do profeta Jeremias. O Senhor realmente aqui visitou o seu povo com a sua boa palavra. Meu irmão, nesta noite, o plano do Senhor para a sua igreja é essa. Realmente é isso aqui, meu amado. É nos visitarmos com a sua palavra. É realmente trazer a sua palavra aos corações do seu servo. Abra aí comigo. Volte aí, Jeremias 29, versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Esse é o plano do Senhor para a sua igreja, meu irmão. É nos visitar com a sua boa palavra. É trazer-nos ao nosso coração a certeza de que o Senhor está cuidando, meu amado. Foi isso que Deus disse a esse homem aqui. Vocês passaram 70 anos lá, mas eu vou visitar vocês, meu amado. Sabe, meu irmão, Deus todos os domingos, todas as quarta-feiras à noite, tem nos visitado com a sua boa palavra. O Senhor tem trazido palavra aqui realmente, meu amado, doutrinas do Senhor. Palavra que Deus realmente coloca no nosso coração para abençoar as vossas vidas, que automaticamente já abençoa as nossas vidas, meu irmão. Esse é o plano do Senhor para a sua igreja, meu amado. É visitar você todos os dias, no seu bom devocional. Meu irmão, preste bem atenção nisso. Sabe, outro dia eu estava ouvindo de um pastor que realmente muitas famílias têm deixado de fazer devocionais domésticos, meu irmão. Como é que vai ter palavra de Deus no seio da sua família? Como é que vai ter palavras e promessas do Senhor se nós não buscamos, meu amado? O Espírito Santo, meu amado, nos impulsiona todos os dias buscar a Ele, se alimentar dEle. Meu irmão, se alimente da boa palavra do Senhor. O Senhor há de te visitar cada vez que você abrir a sua Bíblia, meu amado. Faça isso, meu irmão. Esse é o desejo do Senhor para a sua igreja nesse ano de 2023. É visitar o seu povo com a sua boa palavra. O plano do Senhor para a sua igreja, meu irmão, é nos visitar com a sua palavra. Muitas vezes a gente espera bênçãos materiais. Não estou dizendo que é errado. Se Deus tiver que abençoar, Deus vai abençoar, meu irmão. E não há nada que possa impedir, ou agir, ou trabalhar, ou a bênção do Senhor na vida do seu servo. Mas o desejo do Senhor, os planos do Senhor nesta noite, meu irmão, é nos visitar com a sua boa palavra. E esta boa palavra traz esperança ao nosso coração.
Nos traz à nossa mente, o nosso coração, que realmente nós sentimos o cuidado do Senhor. Abra aí comigo, por favor. Aliás, vou pedir para o irmão Ricardo colocar, que fica até mais fácil. Os irmãos acompanhem aí a leitura. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Olha o Senhor aí visitando o seu servo. Olha o Senhor visitando o seu servo com a sua boa palavra. Oh, meu amado irmão, como é bom sentir-nos visitados pela palavra de Deus. Como é bom a gente saber que Deus está conosco. Como é bom a gente saber que o Senhor age e trabalha para aqueles que neles confiam. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor visitou o seu servo. O Senhor trouxe uma palavra de ânimo. O Senhor trouxe uma palavra de encorajamento. E é isso que Deus quer trazer durante todo este ano de 2023, meu querido, ao teu coração. Abre a tua mente, abre o teu coração para ouvir a voz do Senhor, meu amado. Abra, ouça, ouça. É isso que Deus quer para a sua igreja. Visitar o seu povo com a sua palavra. Peça a Deus, meu irmão. Peça ao Senhor. Senhor, cada domingo pela noite, usa o teu servo, pastor, para pregar a tua palavra, para que o Senhor nos visite, meu amado. Muitas vezes é falta nossa de fazer isso. Peça a Deus, meu irmão. Já ore desde já, domingo, para que Deus coloque uma boa palavra no coração do seu servo, para te animar neste ano. Quero dizer para você, pode ser, eu não estou afirmando porque eu não sou Deus, que nós enfrentamos mais algumas batalhas durante este ano. Mas a certeza que nós temos é igual a essa aqui do rei, que o Senhor peleja conosco as nossas batalhas. O Senhor peleja. O nosso Deus, meu irmão, nunca nos abandona. O Senhor está conosco sempre. E este é o plano do Senhor para o seu povo neste ano 2023. É nos visitar com a sua boa palavra. Outro trecho aí, irmão Ricardo. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. O Senhor visitou o seu servo. O Senhor visitou o seu servo. Uma boa palavra. O Senhor, a princípio, manda ao seu servo dizer: olha, manda o rei colocar a sua casa em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. A partir do versículo 3, Ricardo. Segundo Crônicas 20, versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 1 e 2, o Senhor manda Isaías lá, o rei, agora aqui vai conversar diretamente com Deus. Logo após que Isaías profere aquelas palavras. E diz assim, segundo Reis 20, versículo 3, Ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto e bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois,
que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra, visitou o seu servo, veio a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi e teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. O Senhor novamente visitando o seu servo com a sua boa palavra. Esse é o plano do Senhor. Esse é o desejo do Senhor. O Senhor nos visita, meu irmão, com a sua boa palavra. O Senhor, meu irmão, além de não só de visitar, Ele cumpre. Ele cumpre tudo aquilo que Ele diz. Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. Realmente o nosso Deus, meu irmão, não fica em dívida com ninguém. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, Ele faz. Ele faz. Lembra lá de Josué? Josué capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Eteu e até o grande mar poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Deus cumpriu. Deus não somente disse para Josué, Deus cumpriu tudo aquilo que Ele falou, meu irmão. E a gente vê depois do capítulo 2 por diante, a nação israelita conquistando, a nação israelita alcançando ali a promessa do Senhor. Então eu quero trazer para você nessa noite, em primeiro lugar, meu irmão, que o plano do Senhor para a sua igreja é nos visitar com a sua boa palavra. E o Senhor já tem nos visitado. O Senhor já tem nos visitado. Segunda razão, qual é o plano do Senhor, irmão Rubiano, para a sua igreja? É que temos, meu amado, que viver plenamente na dependência do Senhor. Este é o segundo plano do Senhor para a sua igreja. Além do Senhor nos visitar, o Senhor quer que nós aprendamos a depender do Senhor. Sabe, meu irmão, é como eu disse hoje pela manhã. Muitas vezes a gente nos esforça para fazer as coisas porque nós achamos que nós podemos alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz, meu irmão, que nós não podemos nada. Nada podemos sem o Senhor. E realmente isso é uma verdade, meu irmão. Em tudo nesta vida, nós dependemos do nosso Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Jeremias 29, 12. Diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Dependência. Vocês vão me buscar, e eu vou ouvir.
Isso é dependência, meu amado. Isso é saber que realmente a gente precisa do Senhor. Foi exatamente isso que o Senhor estava dizendo aqui para este homem. Esse povo vai me invocar e eu vou ouvir, porque eles vão aprender a depender de mim. E sabe, meu irmão, em toda a trajetória da vida humana, o servo do Senhor sempre dependeu dele. Sabe, meu querido, quando a gente aprende a depender do Senhor, quando a gente aprende a esperar no Senhor, quando a gente aprende, porque na dependência de tudo isso, confiar em Deus, meu irmão, a nossa caminhada se torna mais fácil. Se torna, sabe, com alegria no coração, mesmo passando pela luta, nós temos a certeza. Quando a gente depende do Senhor, meu irmão, sabe, meu querido, uma das coisas que eu gosto muito, foi uma vez ouvir de um pregador, era americano, que ele estava falando dos escravos do Senhor. E essa palavra escravo, muitas vezes, nós só observamos ela no sentido pejorativo. De escravidão, servidão, de não ter direito de nada. Porque algumas centenas de anos atrás era assim, o escravo não tinha direito, o escravo só servia, o escravo só estava ali para servir, ele não tinha direito de nada. E quando eu vi aquele pregador falando sobre isso, do escravo do Senhor, e parece, meu irmão, que num dia que eu ouvi isso, foi num dia de uma semana, e quando foi num sábado, lembra daqueles ajuntamentos das igrejas que tivemos aqui em São Paulo, que várias igrejas se reuniram aqui num lugar, em São Bernardo? Foi a primeira reunião que nós tivemos, tinha muita gente, eu só não lembro o nome do lugar lá. Sei que a igreja que foi, Cidade de Mar, Jardim Milha, várias igrejas do estado de São Paulo se reuniram. E naquele dia, o pastor Josué, lá de Cidade de Mar, falou exatamente isso, dos escravos do Senhor. Aí você, irmãos vão entender o que eu quero dizer. Sabe, meu irmão, que quando nós nos tornamos escravos de Deus, e um escravo que está debaixo do senhorio do seu senhor, o escravo, meu irmão, não vai ter falta de nada. Porque, querendo ou não, pensando nós seres humanos, quando aqueles homens adquiriam os escravos, ele tinha que dar ao escravo coisas, pelo menos coisas básicas: comida, água para beber e uma moradia. Isso o escravo não precisava trabalhar por isso, porque automaticamente o seu senhor tinha que dar isso para ele. Agora, pensando na pessoa do nosso Deus, meu irmão, quando nós nos tornamos escravos do Senhor, que escravo, essa palavra foi mudada, você sabia, para servo? A Bíblia não traz mais essa conotação. Hoje é servo, que é a mesma coisa, servir. O escravo fazia o quê? Servia. Então, meu irmão, quando nós somos servos do Senhor, o Senhor cuida de nós, o Senhor trata com nós de maneira especial, o Senhor não nos deixa faltar nada, meu irmão. Sabe, isso aqui é dependência do Senhor. Quando eu aprendo a depender do Senhor, eu vivo mais feliz, mais contente e mais alegre, meu irmão. Esse é o plano do Senhor para a sua igreja. Igreja, aprenda a depender do Senhor. Não se estribe nos seus próprios entendimentos, nas suas próprias forças, mas depende de Deus em tudo. Vai fazer algo, meu irmão? Peça orientação a Deus. Peça que Deus fale com você. Peça a Deus que trabalhe em sua vida. Olha o que Jesus diz em João 15, versículo 1 em diante. Olhando por este lago, por esse lado aí, na dependência de Deus.
Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, a limpa, e toda que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe que Jesus estava ensinando aqui para os seus discípulos? Vocês têm que depender de mim. Vocês precisam aprender isso. Meu irmão, e isso é uma verdade. Isso é algo notório na vida dos servos do Senhor. Nós dependemos do Senhor em tudo. Viver na dependência do Senhor, meu irmão, é ser guiado por Ele. É ouvir as instruções do Senhor. Quem depende de Deus, meu irmão, não perde o rumo. Não anda a esmo, mas anda na direção do Senhor. É assim, meu irmão, que o Senhor quer para a sua igreja, que nós sigamos as suas orientações. Vamos depender do Senhor, meu irmão. Vamos pedir ao Senhor direção para nós neste ano 2023. Vamos pedir. Vamos clamar aos céus, vamos pedir ao Senhor que o Senhor realmente nos oriente em tudo. Atos 16, versículo 6, olha o que o Senhor diz aí. Olha o Espírito Santo guiando a Paulo. Isso é dependência, meu amado. Isso é depender do Senhor. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo, preste bem atenção ali na palavra, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarem o Evangelho. Ou seja, Paulo estava na dependência de Deus. Tentou ir por um lado, o Senhor não permitiu. Tentou ir por outro, o Senhor não permitiu. Mas de noite ele tem aquela visão. E o Senhor diz: olha, vai, porque é para lá que você tem que ir. Esse é o plano do Senhor para a sua igreja, meu irmão. É guiar a sua igreja dentro da sua vontade, dentro do seu querer. É levar-nos realmente a cumprir a vontade e o querer do Senhor. Viver na dependência do Senhor, meu irmão, é viver pela fé. É acreditar naquilo que ainda não aconteceu. É realmente ter a certeza de que o Senhor cumpre, de que o Senhor realiza. É ter fé, meu irmão. É ter fé. É ter fé. Eu acredito, meu irmão, que nesse ano 2023, eu tenho certeza em meu coração que outras famílias vão se achegar, outras famílias vão fazer parte desta igreja. Isso é fé, meu amado. Mas, irmão Rubiano, você está contando com algo que você não viu. É isso mesmo. A fé ninguém vê. A fé nos leva a acreditar. Acreditar. Ora, sem fé é impossível. Se não tem fé, meu irmão, não agrada a Deus. E aquilo que não agrada a Deus, meu irmão, é complicado. Lembra lá, só para a gente fugir um pouquinho aqui do assunto. Lembra lá do povo israelita?
Quando Deus manda espiar a terra, o povo vai, o povo volta e diz, olha, aqui está o fruto, mas nós não podemos ir lá. É impossível. De 12, 2 se levantam e dizem, sim, é possível. Se nós não fomos rebeldes, o Senhor vai nos dar essa terra. Porque o amparo daquele povo se retirou e o Senhor é conosco. Josué e Caleb acreditou, meu irmão, que era possível. E somente daqueles 12 que entrou na terra, foi eles dois. É fé, meu amado. Creia, meu irmão. Creia. Creia. Creia na palavra de Deus. Creia no que o Senhor tem. Que nós temos que viver na sua dependência. Creia nisso, meu irmão. Agora eu quero dizer para você também, que viver na dependência de Deus não é cruzar os braços. Porque eu dependo de Deus, agora eu vou ficar deitado numa rede, esperando tudo. Quem falou isso? Quem disse isso? Deus não se agrada disso. Viver na dependência do Senhor é continuar fazendo a vontade dEle, o querer dEle, é continuar buscando a Ele, é continuar servindo a Ele, é continuar debaixo dos pés da cruz de Cristo. Isso é ter fé, isso é viver na dependência do Senhor. Não é agora eu ficar deitado numa rede e esperar tudo que o Senhor faça, não. Não vai acontecer, meu irmão. Depender do Senhor é agir, é fazer, é trabalhar em prol do seu reino. E por último, meu amado, para a gente encerrar. Por último, qual é o plano de Deus, irmão Rubiano, para a sua igreja? Esse aqui você já sabe, meu irmão. É que Ele quer que nós pregamos a sua palavra. Jeremias 29, versículo 19. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Jeremias 29, 19. Portanto, não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu, os meus servos, os profetas, madrugaram, enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Versículo 20. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém à Babilônia. O Senhor estava dizendo aqui, olha, eu enviei pessoas para pregar, eu mandei pessoas para anunciar, mas vós não ouviste. Mas vós não destes ouvido à minha voz, à minha palavra. Sabe, meu irmão, por isso que muitas vezes Israel sofreu, por isso que muitas vezes Israel foi para o cativeiro, porque Deus falava através dos seus santos profetas, mas o povo não ouvia, o povo não dava ouvido à voz do Senhor. E o que aconteceu? Castigo do Senhor para a vida do seu povo. Deus pesava a mão. Então o irmão está dizendo que Deus vai pesar a mão sobre nós. Não é isso que eu quero dizer, meu irmão. Se Deus quiser também, Ele pode pesar porque Ele é Deus. Mas não é nesse sentido que eu estou trazendo a mensagem. Só estou mostrando o que acontecia com Israel. Por não ouvir a voz do Senhor, por não pregar a palavra do Senhor, por não atender aquilo que Deus mandava. Sofria muitas vezes.
E sabe, meu irmão, o plano do Senhor para nós neste ano é realmente isso, pregar a sua palavra, é anunciar Jesus Cristo, é trazer ao coração do ser humano lá fora que ele está correndo um grande perigo, que ele, se ele morrer, ele vai para o inferno. Sem Cristo, meu irmão, sem Cristo é inferno direto, não tem meio termo. Ou aceita a Cristo ou não aceita. Lembra lá de Lázaro e o rico? Manda alguns dos mortos pregarem a palavra para os meus irmãos. Tem os profetas, ouça-no. Tem pessoas lá fora pregando. Se eles não derem ouvido, não tem o que fazer. É dever da igreja, meu irmão. É dever nosso. Esse é o plano do Senhor para a sua igreja. Realmente pregar a palavra de Deus. Se comprometa, meu querido, neste ano. Se comprometa, meu irmão. Neste ano, pelo menos, aí você ganhar uma alma para Deus. Trabalhe em cima disso. Peça orientação ao Espírito Santo. Peça Ele que te ensine. Peça a Ele que leve até essa pessoa. Peça, meu irmão. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Sabia, meu querido, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas tem um bom número. Se cada um de nós ganhássemos uma alma para Cristo esse ano, esses bancos estariam cheios. Esses bancos estariam cheios. Esses bancos estariam cheios. Pregar a palavra, meu irmão, é coisa urgente. É urgente. Por que é urgente, irmão Rubiano? Milhões de pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Essa conversa é velha, com certeza é. Se nós não falarmos, isso quem diz é a palavra do Senhor, as pedras vão clamar. É sua responsabilidade, meu querido. É minha. Esse é o plano do Senhor para você. Agora não é mais um coletivo, é individual. É seu dever. É sua tarefa de falar. É meu dever, é minha tarefa. É dever do pastor, é tarefa dele de pregar a palavra. É tarefa de todos nós. É tarefa de todos os servos do Senhor, pregar a palavra do Senhor. Quando eu estava pensando nisso, me veio um questionamento na minha cabeça. Quando o saber não é o bastante? Quando saber não é bastante? Aí eu marquei algumas coisas aqui. Que quando saber não é bastante. Não basta eu saber que Cristo é a solução para o mundo, mas eu não falo, não faz diferença alguma. Isso não é bastante. Eu sei que Cristo salva, mas eu não falo, então não basta eu saber. Que diferença está fazendo eu saber se Cristo é a solução, mas eu não estou fazendo, se eu não estou pregando, se eu não estou anunciando? Então não basta saber, meu irmão, é preciso fazer, é preciso regaçar as mangas, é preciso ir adiante, é preciso ir aquele que está indo, caminhando rumo à frente, dizendo, olha, muda de direção, arrepende-se. Não basta você saber, meu irmão, você precisa fazer. Segundo, não basta saber que Ele salva, se eu não falar para as pessoas. Isso não faz diferença alguma. Faz diferença? Muda em alguma coisa apenas você saber, mas você não fala? Que diferença faz? Diferença nenhuma.
Mas eu coloquei alguns textos aqui, eu só não vou ler por causa do nosso tempo. No primeiro foi João 3,16. Deus ama o mundo. Deus ama o mundo. Deus se importa. No segunda questão aqui eu marquei, Atos 4,12, que fala que não há salvação debaixo dessa terra, em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo. Terceiro, caramba, eu marquei 4. Terceiro aqui eu encerro. Não basta eu saber. Foi 3 só, desculpe. Não basta eu saber que se eu me humilhar e buscar, Ele vai trazer solução para a minha nação. Não basta eu saber que eu tenho que me humilhar, mas se eu não me humilho, que diferença faz? E esse texto é o texto de 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, e se humilhar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, e perdoarei os seus pecados. Não basta nós sabermos. Não basta. Se eu não fizer, não fiz nada. Não faz diferença. Não faz diferença. Não faz diferença. Este é o plano do Senhor para a sua igreja, meu irmão. Ele nos visita com a sua boa palavra. Ele quer que vivamos na sua dependência. E Ele quer que preguemos a sua palavra. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Se coloque em pé, meu irmão. Vou fazer apelo, não. Só quero orar encerrando. Este é o plano do Senhor para a sua igreja neste ano. Este é o plano do Senhor para você individualmente. Este é o plano. Pregue a palavra. Viva na dependência. E o Senhor vai te visitar. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Que o Senhor continue falando, ó Pai, todo este ano, 2023. Dando palavra ao teu servo, pastor Valdir, a cada domingo pregar para o teu povo. Nas quarta-feiras, nos estudos, nos domingos pela manhã também, que o Senhor nos oriente, tanto a mim quanto a ele, ó Pai, a trazer palavras para o teu povo. Ó Deus, clamamos ao Senhor por outras igrejas, que realmente também pregue a tua palavra, fale do teu amor, fale da tua grandeza, e que teu povo ouça a voz do Senhor. Muito obrigado por tudo. Fica conosco. Essa minha oração te faço, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma, sábio é. Estamos encerrados, meus amados. Tenham todos uma boa noite.